E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal do Tavares a gente vai falar sobre referências. Fica com a gente. O tema de hoje, ali nessa campanha do lançamento do Ainda que a Terra se Abra, são as referências do livro. E eu preciso partir do pressuposto que não é feio ter referências. A gente deve respeitar e idolatrar e conhecer outros escritores. E para mim as referências são muito importantes, né? Como vocês todos sabem, uma das minhas referências principais da vida, enquanto escritor, enquanto leitor, é Érico Veríssimo. Mas nesse livro eu acredito que os ensinamentos do Érico Veríssimo e a sua referência propriamente dita, ela tenha participado de um jeito mais tênue, né? Mais como influência do que como referência. E na confecção aqui do Ainda que a Terra se Abra, eu quis me distanciar um pouco daquele narrador que eu escolhi pro Andarilhos, que era um narrador do princípio do século XX. Até as pessoas podem ler o livro e ver que ele remete àquela literatura do século XIX. E o narrador do Ainda que a Terra se Abra, eu queria que ele fosse um narrador contemporâneo, um narrador que, apesar de eu contar uma história que se passe aqui no interior do Rio Grande do Sul, ele soasse contemporâneo, ele soasse menos estranho para o leitor de fora. E a partir desse ponto de vista do narrador, então, eu já tenho as minhas duas primeiras referências para mostrar para vocês. A primeira delas, O Clube dos Jardineiros de Fumaça, da querida Carol Ben-Simon, né? Vocês sabem que eu admiro ela um monte, eu já admirava ela antes de conhecê-la pessoalmente, conversar com ela. Hoje eu tenho o privilégio de ser amigo dela, ela tá morando lá nos Estados Unidos, mas eu acho que a escrita dela é maravilhosa, ela me prende muito bem. Ela, o ano passado, teve um outro livro dela que foi enviado para TAG, Todos Adorávamos os Cowboys. Ela recebeu, né, foi enviado para, sei lá, 30 mil assinantes da TAG, é uma coisa totalmente assustadora, porque são pessoas que não conhecem o tipo de literatura e chega lá no teu mês, eu ia ficar com medo, apesar de ser muito bom. Bom, mas voltando aqui pro tema, o livro da Carol Ben-Simon, quando eu estava escolhendo o narrador do meu livro, vocês veem que ele está todo marcadinho, esse narrador em específico do Clube do Jardineiro da Fumaça, que é um narrador diferente do que ela utilizava nos outros livros dela, ela tinha uma narração mais em primeira pessoa. Eu acho, se eu não me engano, que foi o primeiro dos livros dela que saiu com narração em terceira pessoa. E eu achei um narrador muito interessante, porque era um narrador em terceira pessoa, mas o livro se narrava no presente. E aquilo ali não é que me causou estranheza, porque eu já li livros assim, mas foi muito bem feito. E a Carol, ela tem essa narrativa muito bem feita, né? Ela utiliza muito bem dos detalhes, dos elementos da cena para nos trazer verossimilhança naquilo que ela escreve. Então, com certeza, o Clube dos Jardineiros de Fumaça teve alguma influência, alguma referência no jeito que eu acabei escolhendo narrar essa história, tá? E juntamente ainda falando de narrador, eu vou citar para vocês O Inverno e Depois, do Luiz Antônio de Assis Brasil. Esse aqui foi o livro que ele lançou anteriormente ao Escrever Ficção, que é um livro, né, não é de ficção, obviamente. Saiu pela LPM. Ele é um livro muito bom e ele é um livro que difere um pouco da literatura do Assis Brasil. Ele é um livro contemporâneo, é um livro com história que se passa nos dias de hoje, normalmente ele trata de livros de época, né, de livros de... E é um livro que eu acho que ele é menos lido do que ele deveria, sabe? É um livro muito bom, é um livro que também traz esse narrador e a influência do narrador do Assis Brasil nesse meu livro tem várias razões. Uma, porque, como eu já falei pra vocês, eu tava cursando a oficina de escrita do Assis Brasil, que acontece aqui na PUC, Rio Grande do Sul. E dentro dos narradores que a gente estudou, o que mais me chamou a atenção foi aquele narrador que tem um focalizador interno, ou seja, tem um ponto de vista apenas do personagem protagonista. Então, no caso do meu livro é o Martinho o protagonista, tá? Então, o narrador, ele sabe tudo o que se passa na cabeça do Martim, mas não sabe o que passa na cabeça dos outros personagens do livro, apesar de ser um narrador em terceira pessoa. Então, é um narrador que eu estudei junto com a Cis, que eu gostei desse tipo de narrador, e acredito que, se eu não me engano, ele usa esse narrador aqui no Inverno Depois, também tá super marcado, e é um livro que, com certeza, teve alguma influência na escrita do Ainda que a Terra se Abra. Agora já vou para uma referência internacional, um autor maravilhoso que eu conheci há uns 3, 4 anos atrás, O Desonra do Coetzee. É um livro maravilhosamente bem... Ó, leitura finalizada em 20 de fevereiro de 2016. Pô, foi antes de lançar o Andarilhos. O Andarilhos saiu em 17. Mas esse livro aqui me impactou demais. E alguma coisa nele eu queria remeter no meu livro, né? Então,
não digo que tenha referências diretas, apesar de alguma outra coisinha eu acho que possa ser vista assim, mas ele me impactou na densidade, no jeito de contar histórias, e ele conta de um jeito direto, seco, brutal. E isso aí era algo que eu queria manter. A minha escrita não é poética por natureza. Eu gosto de livros que não são poéticos, então eu não queria escrever um livro poético, tá? O meu narrador é um narrador seco, direto, né? Às vezes meio sujo. Enfim, eu gostei muito, muito desse livro. Recomendo para vocês também lerem aí para se prepararem para Ainda que a Terra se Abra. Um outro livro internacional, de uma autora argentina, se eu não me engano, exatamente, é esse livro maravilhoso que saiu pela Kozak Naif. A gente deve estar pagando quase um rim por ele na estante virtual. É O Vento que Arrasa, da Selva Amada. Foi um livro que quem me indicou foi o André Tim, porque ele achou que tinha a ver com o meu universo, com a minha literatura. Ele já tinha lido Andarilhos e o André acertou em cheio, assim. Foi um livro que esse me impactou muito quando eu li. Talvez esteja no meus top 10 da vida. É um livro maravilhoso e que me mostrou, mais uma vez, que a gente pode ser contemporâneo escrevendo histórias que se passam no interior, histórias singelas. Esse aqui é um pai e uma filha. O pai, se não me engano, é meio pastor de uma igreja evangélica. O carro estraga numa estrada no meio da Argentina e se passa ali naquele posto, naquela borracharia. É um livro maravilhoso. Recomendo demais quem puder ler, quem tiver esse livro na estante e não tenha lido ainda. Ou leia ou repasse, passe pros amigos, né? Porque livro desses aqui não pode ficar parado sem ter sido lido, tá, pessoal? É muito, muito bom. Esse aqui influenciou demais no meu livro. E aí outros que influenciaram talvez não tanto, nem em enredo, mas em algo, assim, ajudaram a formar o narrador e o Rodrigo, um novo Rodrigo narrador ali, que pós-Andarilhos, tá? Tem aqui Michel Laube. Eu li vários livros dele, mas eu destaco esse aqui, que foi o que eu gostei mais, Longe da Água. É um livro singelo, pequeno, simples, com uma linguagem também direta, um narrador econômico, mas muito, muito, muito bom. Me mostrou que é possível escrever livros curtos, mas densos, e narradores que não façam floreios, que não são beletristas. Eu não gosto do beletrismo, eu me afasto da literatura quando eu vejo uma pessoa querendo escrever com pompa. Eu não gosto, mas respeito, tá? Então tá aqui, Michel Laube, Longe da Água. E por último aqui, mas não menos importante, esse cara que com certeza é uma das minhas maiores referências do contemporâneo, Daniel Galera. O Daniel, ele escreve maravilhosamente bem, ele escreve de um jeito que me agrada, um jeito também... Bom, ele não são livros singelos, mas é um livro de uma... Até vou ler o comecinho aqui, que dá tempo. Tu já viu que tu não consegue sair do livro, tá? Quando meu tio morreu, eu tinha 17 anos e o conhecia somente a partir de fotografias antigas. Por algum motivo insondável, meus pais diziam que a iniciativa da visita deveria partir dele e se recusavam a me levar para o litoral catarinense com esse propósito. E assim vai indo. Ele escreve de um jeito muito bom, muito... Eu não consigo sair dos livros dele, sabe? Eles são livros que ficam na minha mente semanas, meses. Esse aqui fica anos, que pra mim é o melhor livro dele. Então, galera, com certeza, também nessa atenção aos cenários, atenção aos animais, e cheiros e natureza, com certeza ele me inspira muito. Quero eu algum dia escrever perto, tanto em qualidade quanto em tamanho, do Daniel Galera. Então, pessoal, esse aqui é o nosso segundo vídeo da campanha de lançamento do Ainda que a Terra se Abra. Apresentei para vocês algumas referências. Não pensem que vocês vão encontrar coisas diretas deles nos livros, porque eles apenas refletiram, soaram, mas eu convido vocês a ler esses escritores, a conhecer a obra deles. E também lembrar vocês que agora em março vai ter a pré-venda do Ainda que a Terra se Abra. Os primeiros leitores, porque é em número limitado, vou pegar aqui a Eco Bag, os primeiros compradores em número limitadíssimo vão ganhar essa Eco Bag Made in Fronteira. Então fiquem ligados. E se vocês quiserem saber o dia que abre a pré-venda antes dos outros, se cadastrem na minha lista de e-mails. Ela tá aqui nos links aqui da minha bio. E então eu vou mandar ali umas 48 horas ou 24 horas antes do pessoal para vocês ficarem ligados e poderem ser os primeiros a pegar, porque o número das Eco Bags é super limitado. Pessoal, muito obrigado pelo carinho de sempre e até a próxima. Tchau!